Nossa aula de hoje será no laboratório de malharia. Nós estamos num período difícil, período de pandemia, mas é importante os alunos, mesmo distantes, com aulas remotas, ter a oportunidade de conhecer o laboratório de malharia e também as práticas que se faz no laboratório de malharia. Neste laboratório nós temos aproximadamente 4 teares circulares. Temos os teares de pequeno diâmetro e teares de grande diâmetro. Na nossa aula de hoje nós vamos mostrar o tear de pequeno diâmetro com uma alimentação só. Caros alunos, este é um tear fabricado pela Mesdan. É um tear de pequeno diâmetro. E o que quer dizer pequeno diâmetro? É um tear que comporta um número menor de agulhas e um número menor de alimentação. Por exemplo, neste tear nós temos apenas uma alimentação. Quer dizer o quê? Nós temos um cone, apenas um cone de qualquer matéria-prima, de qualquer diâmetro, pode ser até uma espula, onde você tem a possibilidade de fazer amostra de tecido. O processo de malharia quer dizer o quê? Que não é necessário eu ter grandes números de fios para produzir um tecido. Com apenas um cone, com direcionamento de apenas um fio, nós podemos produzir um tecido. Para poder fazer deste tecido alguns testes mecânicos, químicos, antes de passar para um tear industrial. Neste tear, ele tem uma rotação variável através de um potenciômetro. Quer dizer o quê? Eu vou partir de uma pequena rotação até uma grande rotação. E o que é que isso influencia? Isso influencia na produção por hora de amostra de tecido, ou propriamente dito do tecido, só que num pequeno diâmetro. Nesta aula nós vamos conhecer esse tear passo a passo, para que você possa entender como é produzido um tecido de malha. Segundo ponto, nós temos neste tear um cilindro que está aqui. Distribuído nele nós temos agulhas e platinas. Este cilindro ele é protegido com essa proteção de acrílico. Isso para evitar que impurezas ou materiais venham a entrar dentro deste cilindro e prejudicar lá embaixo os rolos tensionadores, que é os rolos que puxam o fio produzido para um rolo de enrolamento de tecido. Então, na nossa explicação, nós vamos ter que tirar esta proteção. Mas é importante que, quando tiver no momento de fabricação do tecido, essa proteção continue no seu devido lugar, para que não haja, como eu disse anteriormente, qualquer impureza penetre na parte interior do tecido, ou mesmo qualquer material, ou pedaços de agulhas, ou qualquer material que de repente você esteja manuseando e ele caia dentro do cilindro. Então, para tirar é fácil, é só passar essa abertura pelo fio. Pronto, retirou essa proteção de acrílico, certo? E aqui nós temos o nosso cilindro. E temos as nossas agulhas e temos as nossas platinas. Todos os teares circulares, ele contém disco e cilindro. No tear de monofrontura, para que serve o disco? Para fazer o movimento intermitente das platinas. E as platinas auxiliam as agulhas na produção das laçadas, que consequentemente cada laçada unida a outra laçada, em cada agulha, ela forma o tecido. O tecido que você deseja produzir com a matéria-prima que você
predeterminou e alimentou o TA. Vou dar um giro manual. Tem que se prestar atenção uma coisa. Qual o sentido de rotação da máquina? Para você não girar ela ao contrário. Então, esta máquina, ela vem com a seta, dizendo o sentido de rotação da máquina. Quer dizer o quê? O sentido que a máquina vai girar quando ela for acionada. Então eu verifico esse sentido e posso girar. Então, na hora que eu estou girando, eu estou alimentando um fio para todas as agulhas. Quer dizer o quê? Que a característica de uma malha por trama é que um fio alimenta todas as agulhas. E se um fio alimenta todas as agulhas, quer dizer que eu tenho o número de laçada de acordo com o número de agulhas que eu tenho neste cilindro. E isso me produz o tecido desejado com o material desejado. Então, esse TA é de grande valia e de grande importância em um laboratório. Por quê? Porque eu posso fazer amostra de material, amostra de tecido, com laçadas pré-determinadas, para que eu possa fazer a parte experimental que eu desejo. Eu quero ver a gramatura do tecido produzido. Eu quero ver o fator de cobertura do tecido. Eu quero ver a resistência deste tecido de acordo com a matéria-prima. Não é necessário eu ir para um TA de grande diâmetro. E sim, utilizar um TA de pequeno diâmetro, que é pré-determinado TA de amostra. Isso é muito importante para vocês. Vocês que estão querendo aprender o processo de malharia, que é um processo que não é estável. Por quê? Porque o tecido ele não tem estabilidade dimensional. De acordo com a laçada que você predeterminar, de acordo com o material que você está utilizando, você pode ter uma variação na largura ou no comprimento do tecido. Isso é importante para vocês, engenheiros têxteis. Então, vamos continuar a nossa aula de hoje. Primeiro vou ligar a máquina. Esta máquina ela tem um botão atrás, né, onde eu faço a ligação geral da máquina. Ligação geral da máquina. Essa máquina ela tem esse quadro, é um quadro de controle, aonde eu posso controlar a velocidade que eu predeterminar para produzir o meu tecido de malha. No direcionamento do fio, eu tenho uma alimentação positiva. Eu tenho um aparelho que ele alimenta positivamente. Quer dizer o quê? Eu predetermino a laçada e ele manda o material na quantidade certa, para que ele não mande material de mais ou não mande material de menos. Quer dizer o quê? Se eu mandar material de mais, quer dizer o fio de mais, para o processo de formação do tecido, eu vou colocar defeito nesse tecido, embuchamento, furo, rasgos. Se eu colocar uma tensão maior, eu vou provocar quebra do fio. Por isso que a alimentação positiva é importante num TA circular. Às vezes a alimentação positiva ela é através de um aparelho desse eletrônico, mas às vezes ele é por transmissão de correias. Então quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho uma polia central, aonde eu defino a minha laçada, e com isso a velocidade que é mandada dessa polia central para os alimentadores positivos, através de um contato tangencial, ela me dá a laçada que eu pré-determinei. Isso é muito importante vocês saberem.
O processo de malharia é um processo difícil, onde você vai ter comportamentos do tecido diferenciados pela sua má estabilidade, principalmente no processo de malharia por trama, aonde você tem a característica desse tecido que um fio alimenta todas as agulhas. Ele é um tecido desmalhável e ele tem pouca estabilidade dimensional. Por que desmalhável? Porque se ele é feito por um fio só, quer dizer, se eu encontrar na sua extremidade este fio, eu consigo desfazer o que eu fiz. Desfazer todo o tecido. Quando ele é por uma alimentação só, como este TA. Então, ao terminar o tecido, se eu encontrar na sua extremidade o fio, eu posso puxar e ele vai desmalhar. Lá na frente eu vou mostrar porque o tecido de malha tem pouca estabilidade dimensional. A estabilidade do tecido, ela é de grande importância. Por quê? Porque eu preciso de um controle no seu comprimento e preciso principalmente no controle de sua largura. Então o engenheiro ele tem que ter o conhecimento deste processo para que ele não possa definir laçadas erradas aonde não proporciona uma boa estabilidade do tecido e com isso, quando chegar no processo de beneficiamento, eu não consigo predeterminar a sua largura. Porque as laçadas não foi predeterminada certa no início do processo. Isso é muito importante para vocês. Para não ficar muito corrido isto, a gente vai dar uma pausa e volta já já, mostrando as agulhas, as platinas, os seus movimentos. Obrigado. Deu para entender? Creio que deu. Então, eu não posso nunca, neste TA, iniciar na maior velocidade. Eu tenho que voltar o meu potenciômetro ao ponto inicial, ligar a máquina, certo? Ligar a máquina e partir da velocidade inicial. Isso é importante. Então, no processo de malharia, eu, às vezes, numa empresa, né, ela tem um TA de grande diâmetro, ao qual a sua maior rotação é 50 RPM. Quer dizer o quê? 50 voltas por minuto. E houve uma parada da máquina. Uma parada daquela máquina, para fazer uma emenda de um fio. Nisso aí, se a máquina já está instável, né, rodando a 50 rotações por minuto, e não tem nenhum problema, eu não preciso baixar essa velocidade, porque ele é um TA industrial. Mas no TA de pequeno diâmetro, onde ela chega a mais ou menos 250 rotações por minuto, eu não posso iniciar nessa velocidade. Porque é uma velocidade muito grande, é uma velocidade que ela vai ocasionar, né, a quebra do fio. É como se você tivesse, por exemplo, um avião. Um avião, ele vem voando. Quando ele vai pousar, ele coloca o quê? O seu trem de pouso. E no seu trem de pouso existe pneus. E esses pneus estão parados. Eles não estão girando. Mas quando o avião vai pousar, assim que ele toca o solo, ele vai imprimir a velocidade que o avião está. E com isso há um desgaste no pneu. Por quê? Porque o atrito é muito maior no momento do contato. Às vezes o pneu se desgasta mais no momento do contato do que no momento que ele está, o avião propriamente dito, está freando. Por quê? Porque para frear um avião, vocês sabem, quem faz isso é a turbina. Ela entra num retrocesso, né? E ela, em relação a isso, ela freia o avião, ajuda ao sistema de freio dos pneus. Não é só os pneus que freiam um avião de sei quantas mil toneladas.
Da mesma maneira é isso aqui. Nesse TA aqui, ele alcança 250, 270 rotações por minuto, eu não posso iniciar com essa rotação. Eu tenho que iniciar com a rotação inicial. Para que eu tenha segurança, né? Para que eu tenha a segurança de não quebrar o fio que está alimentando. Porque se o fio quebrar, a própria malha, a malha vai descarregar a reia. Aí eu vou ter que fazer um novo processo de pegar esse fio, como eu vou mostrar a vocês no próximo vídeo. Caros alunos, vocês não vão me ver, mas estão vendo o principal, que é o cilindro, o disco, as platinas e as agulhas desta máquina. Mas é só isso que faz o movimento de subida e descida das agulhas para que ela possa receber a alimentação do fio? Não. No TA nós temos uma pista, quer dizer o quê? Um camas, um excêntrico que faz esse movimento. Como neste TA nós temos uma alimentação só, nós temos apenas um conjunto de excêntrico que vai proporcionar que as agulhas desçam e subam, e nisso proporcionando a formação de uma laçada. Vou girar para vocês verem de perto, depois eu aproximo. Então vocês estão vendo aqui que eu estou girando, o fio ele vai alimentando cada agulha, a agulha em si ela vai descendo para fazer a passagem, que é o descarregamento, e com isso você ter a formação da laçada. Cada agulha forma uma laçada. Se cada agulha forma uma laçada e esse TA tem 240 agulhas, quer dizer o quê? Que em uma volta eu tenho 240 laçadas. Essas 240 laçadas me proporciona a formação do tecido de malha por trama. Aquilo que eu disse a vocês anteriormente. Olha, se um fio só alimenta todas as agulhas, né? Se eu descarregar, tirar este fio aqui, descarregar, ela não vai fazer malha. Por quê? Porque na ausência do fio, a malha cai. Aí, como eu disse anteriormente a vocês, se eu pegar aqui o fio na sua extremidade, eu consigo desmalhar todo o fio, todo o tecido produzido. Por isso que ela é uma malha desmalhável. É uma malha que você consegue desmalhar. Se a gente aproximar aqui, né? Vou aproximar para que você possa ver, né, as agulhas. Então, você está vendo as agulhas, ó. O movimento que eu estou dando, as agulhas, ela vai descendo, né, e formando o tecido. Então, esse movimento anti-horário é o movimento de rotação da máquina. Vamos ver? Então, eu vou ligar essa máquina. Vou ligar essa máquina em uma velocidade baixa e vocês vão ver que a rotação, né, está sendo anti-horário. Por isso que tem isso aqui, ó, uma seta mostrando o movimento de rotação da máquina. Eu não posso girar ao contrário, porque se eu girar ao contrário, eu vou quebrar o pé das agulhas. Então, cada volta forma-se um curso. E as colunas, né, são 240. 240 colunas formando a largura do tecido pré-determinado de acordo com a laçada que eu pré-determinei. Eu posso aumentar ou diminuir a laçada. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que a vantagem deste TA é que eu tenho
uma variação de rotação. Eu posso aumentar a produção do tecido que eu desejo. Então, eu vou ao potenciômetro aqui e quando eu girar, vocês vão notar que a velocidade vai aumentar. Então, a velocidade aumentando, eu vou ter uma maior produção. Então, ela tem um limite de velocidade inicial e um limite de velocidade final. Então, numa velocidade dessa, eu tenho uma maior produção do tecido. Eu parei o TA na máxima velocidade. Eu não posso iniciar esse TA com essa velocidade. Então eu tenho que voltar o meu potenciômetro, acionar minha máquina na menor velocidade. Certo? A velocidade, ela tem que ser aumentada proporcionalmente. E não eu chegar e deixar ela na maior velocidade e chegar no TA e já ligar ela na sua maior velocidade. Então sempre ela tem que partir da velocidade inicial. Deu para entender? Creio que deu. Então eu não posso nunca, neste TA, iniciar na maior velocidade. Eu tenho que voltar o meu potenciômetro ao ponto inicial, ligar a máquina, certo? Ligar a máquina e partir da velocidade inicial. Isso é importante. Então, no processo de malharia, eu às vezes, numa empresa, ela tem um TA de grande diâmetro, ao qual a sua maior rotação é 50 RPM. Quer dizer o quê? 50 voltas por minuto. E houve uma parada da máquina. Uma parada daquela máquina, para fazer uma emenda de um fio. Nisso aí, se a máquina já está instável, rodando a 50 rotações por minuto, e não tem nenhum problema, eu não preciso baixar essa velocidade, porque ele é um TA industrial. Mas no TA de pequeno diâmetro, onde ela chega a mais ou menos 250 rotações por minuto, eu não posso iniciar nessa velocidade. Porque é uma velocidade muito grande, é uma velocidade que ela vai ocasionar, a quebra do fio. É como se você tivesse, por exemplo, um avião. Um avião, ele vem voando. Quando ele vai pousar, ele coloca o quê? O seu trem de pouso. E no seu trem de pouso existe pneus. E esses pneus estão parados. Eles não estão girando. Mas quando o avião vai pousar, assim que ele toca o solo, ele vai imprimir a velocidade que o avião está. E com isso há um desgaste no pneu. Por quê? Porque o atrito é muito maior no momento do contato. Às vezes o pneu se desgasta mais no momento do contato do que no momento que ele está, o avião propriamente dito, está freando. Por quê? Porque para frear um avião, vocês sabem, quem faz isso é a turbina. Ela entra num retrocesso, e ela, em relação a isso, ela freia o avião, ajuda ao sistema de freio dos pneus. Não é só os pneus que freiam um avião de sei quantas mil toneladas. Da mesma maneira é isso aqui. Nesse TA aqui, ele alcança 250, 270 rotações por minuto, eu não posso iniciar com essa rotação. Eu tenho que iniciar com a rotação inicial. Para que eu tenha segurança, para que eu tenha a segurança de não quebrar o fio que está alimentando. Porque se o fio quebrar, a própria malha vai descarregar a reia. Aí eu vou ter que fazer um novo processo de pegar esse fio, como eu vou mostrar a vocês no próximo vídeo. Então, caros alunos, continuando. Nós vimos o que?
as agulhas e a platina no TA de manufatura. Esse TA, como eu disse, é de grande importância em um laboratório. Por isso que ele é chamado de lab knit, lab malha, certo? Então é um TA que às vezes a empresa compra para que seja produzida a amostra antes de colocar no TA industrial, que é este TA que está atrás de mim, que no laboratório de malharia tem 2 teares industrial, um com 20 polegadas de diâmetro com 60 alimentadores e o outro com 30 polegadas de diâmetro com capacidade para 72 alimentadores. Mas nós temos teares de 30 de diâmetro com capacidade de 100 alimentadores. Isso depende do quê? Depende da galga da máquina, da finura da máquina, do afastamento entre as agulhas. Então, se o afastamento entre as agulhas é maior, você tem um número de alimentação menor. Se o afastamento das agulhas é menor, você tem um número de alimentação maior, certo? Então, como eu disse a vocês anteriormente, né, nós temos esse TA, na hora que eu ligar, ó, estou ligando o TA, ele vai de uma velocidade inicial para uma velocidade final, aonde você tem uma velocidade muito além da velocidade de uma máquina industrial. Isso aqui chega aproximadamente, como eu disse, 250 RPM, 270 RPM, né? E uma máquina industrial, ela não trabalha numa velocidade muito grande igual a essa. Por quê? Porque senão haveria um atrito maior, com isso aumentava a alta temperatura, a sua temperatura dos seus componentes, e ela ia parar várias vezes por quebra de fio, por quebra de agulha, por quebra de platinas, né? Ela tem um limite, como essa máquina aqui também tem. Ela tem lubrificação, mas como ela é de uma alimentação só, ela tem capacidade de você trabalhar com uma velocidade mais alta, né? E uma velocidade mais alta e uma velocidade baixa. Isso é importante para vocês saberem, certo? E qual a influência da velocidade? A influência da velocidade é na sua produção. Claro, se eu estou numa velocidade menor, eu tenho uma produção menor. Se eu estou numa velocidade maior, eu tenho uma produção maior. Então, a velocidade dá um controle de produção. Às vezes, na indústria, você tem que trabalhar numa velocidade média, numa velocidade baixa, numa velocidade alta, em algumas máquinas, para que você chegue a uma determinada produção. Não é necessário que todas as máquinas trabalhem numa alta velocidade de produção. Às vezes você tem máquina trabalhando com 30 RPM, outras máquinas trabalhando com 20, né? Até porque você deseja fazer uma produção de um tecido, você não vai produzir mais do que aquilo. Então, para o engenheiro, ele entra aí. O engenheiro ele tem que saber calcular a produção da máquina, né, individual de cada máquina, e a produção total, para que ele possa predeterminar quantas horas essa máquina vai funcionar, as outras máquinas vão funcionar, para produzir uma quantidade de tecido, né? Uma produção em quilogramas ou toneladas de tecido que o cliente, né, que veio à empresa deseja. Então, às vezes, é melhor você, como engenheiro, calcular uma velocidade uniforme, né, e colocar todas as máquinas em funcionamento com aquela mesma velocidade, colocando uma base de tolerância para que você tenha no final do dia, ou no final de 2 dias, 3 dias, a produção desejada. Então, cálculo de produção é muito importante. Então, voltando à nossa máquina, ela é uma máquina com um alimentador. Então, se eu deixar de alimentar esse fio, né, vai haver um descarregamento. Quer dizer, se eu tenho aqui uma máquina com uma alimentação só, igual a essa, certo? Então, igual a essa máquina. Se eu romper esse fio, vai descarregar, né? Então, eu tenho alimentação positiva, matéria-prima e
agulhas, platinas, excêntricos, né? E a velocidade na formação do tecido. Então, o que eu mostrei a vocês agora foi o quê? O que foi que aconteceu? Houve um rompimento do fio, da matéria-prima que está aqui, né? De propósito, eu rompi. Então, com isso, o que foi que aconteceu? Não está mais produzindo tecido, né? Houve um descarregamento deste tecido. E vou mostrar a vocês esse descarregamento. Vou mostrar a vocês como é que está a máquina agora. Está fazendo o mesmo processo, mas não está produzindo nada. Como fazer o processo de passagem do fio em uma máquina de monofrontura? Primeiro nós temos o cone. Está aqui o cone. Ele é de uma alimentação só, precisa só de um cone, né? Nós temos que direcionar o fio pelos guias-fios, né? Então, você faz um direcionamento deste fio passando pelos guias-fios. Então você vem, certo? Com esse fio, ó, passou pelo guia-fio, né? Eu venho aqui, vou passar ele agora pela minha alimentação positiva. Então eu tenho aqui, ó, um guia-fio, tenho um tensionador aqui, né? Ele é de mola, né? Tenho aqui a passagem pelo meu cilindro impulsionador de velocidade da laçada, né? Tem que ter todo cuidado. Passar por um sistema eletrônico aqui que faz esse direcionamento. Passei por ele. Fazer a alimentação aqui, passando pelo novo guia-fio. Passei pelo novo guia-fio. E aqui, né, eu necessito agora de um pincel para que eu possa abrir as linguetas da agulha. Então, eu vou aqui, ó, direcionar pelo guia-fio de alimentação das agulhas, né? Existem vários guias-fios. Então eu tenho um guia-fio aqui que vai direcionar este fio para as agulhas. Então eu passo ao fio, coloco esse fio para dentro do cilindro, e vou proporcionar agora a abertura da lingueta, né, das agulhas. Então, eu proporcionando isso, eu vou possibilitar que as agulhas possam fazer a pegagem do fio. Então, qual o movimento? Movimento, lembra, anti-horário, né? Não é um movimento horário. Lembra que se eu disser que eu der um movimento horário, eu posso quebrar o pé das agulhas. Então eu chego aqui, ó, com movimento anti-horário, certo? Ela já vai pegando o fio, ó, e eu vou proporcionando a abertura das linguetas, né? Daquelas que estava abaixo do plano de formação, certo? Para possibilitar a pegada do fio. Então nisso aqui, ó, devagar, não precisa ter pressa. É um processo inicial que se faz na máquina, né? Então você manualmente, ó, vai girando e observando se todas as agulhas tá pegando o fio e fazendo a passagem. Eu notei aqui, ó, que tem essa agulha aqui, ó, que a lingueta ainda está fechada. Então eu proporciono a abertura. Então eu venho aqui, ó, e vou observando, certo? Observando devagar, não precisa pressa, ó. Tem agulhas aqui, ó, que ainda não pegou. Então, feito isso, eu ligo a máquina na menor velocidade, certo? E ela vai o que? Fazendo a passagem dos fios, né? Pelas laçadas anteriores. Eu aumento um pouco a velocidade para me ver a formação, onde é que está a falha. Então, eu verifiquei uma falha aqui, ó. Tem uma agulha que ela está, certo, com a lingueta presa. Com isso eu trago essa abertura, uma pequena abertura que tem aqui, direciono até a agulha, né? Pego outra agulha, né? E pego no seu gancho, subo ela,
Quando eu subir, o que é que vai proporcionar? Né? Eu vou aproximar aqui. O que é que vai proporcionar? Subir a agulha, tá aqui, ó. Eu pego, fecho essa lingueta, certo? Verifico se ela tá encaixando legal. Depois coloco ela no ponto inicial, ligo a máquina. Então há um descarregamento daquele ponto que estava segurando. Se eu observar, né? Ó, vou ter uma velocidade aqui, ó. Um pouco alta, baixo, né? Vou aproximar mais para vocês ver. Então eu vou aproximar mais. Então vocês podem observar que eu tenho aí a formação inicial, né, da minha malha. Tá aqui, ó. Formação inicial. Quando eu ligo a máquina, certo? Por ela ser circular, né, as colunas em si, ela não fica lineares ao ponto que está sendo feita, ao ponto que a coluna está praticamente sendo feita, né? Se eu observar aqui, ainda tem uma agulha aqui, certo? Que está com uma falha. Então eu tenho que verificar, né, o porquê essa agulha está com essa falha, né? Ela está provocando uma flutuação. E isso não é importante. Então eu chego aqui, faço aquele mesmo processo, puxo a agulha, certo? Para cima, né? Verifico aqui o encaixe da lingueta, está ok. Desço ela, né? Puxa suavezinha também, verifico, tá ok. E ligo a máquina, aumento um pouco a velocidade e pronto, fechou. Se eu observar aqui, né, vocês vão observar, eu não tenho nenhum ponto de falha, certo? No meu tecido. Está sendo praticamente a malha está sendo produzida. Desculpa aí, né, que eu tive que pegar, estou sozinho filmando, mas é importante para vocês. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou desligar a máquina, certo? Eu tenho aqui, ó, na máquina, um peso, certo? Um pequeno peso. Que é para quê? É para eu colocar aqui, ó, fazer uma pequena amarração aqui, colocar para que eu tenha, né, a possibilidade de pegar a máquina lá embaixo do cilindro. Senão ela vai começar a produzir e vai embuchar aqui em cima e quebrar as agulhas. Então, ó, o peso vem, ó, colocou o peso, ligo a máquina, sempre na velocidade menor, posso aumentar, ó. Então, se vocês observarem, vocês vão observar, eu vou mostrar aqui, né, que vocês vão ter o que? Aqui embaixo, a saída da malha produzida, certo? De acordo com a laçada que eu pré-determinei. Então, a laçada é muito importante. Eu não posso produzir um tecido sem eu conhecer a laçada. Então existe uma aula que a gente vai ter como escolher essa laçada, como saber se está saindo no tecido a laçada que eu pré-determinei, né? Então, se vocês observarem, né, já está saindo aqui, ó, o tecido, ó, né? Então, quando ele sai aqui, eu tenho que colocar nesses cilindros, que são os cilindros tensionadores, para que não haja embuchamento, certo? E não haja enrolamento do tecido em cima das agulhas. Então eu coloco aqui, ó, deixo aquele pezinho, né, que era para fazer a divisão, e aí eu coloco
aqui nesses cilindros tensionadores, dou a pequena tensão, né? E coloco no centro e ele vai o quê? De acordo com a produção em cima, ele vai descendo o tecido produzido. Então, eu tenho aqui um tecido, se aumentar a velocidade, vai fazer o quê? Vou ter uma produção maior. Esse tecido produzido, eu tenho que colocar no cilindro enrolador. Então eu venho aqui, ó, no cilindro que faz o enrolamento e coloco ele aqui. Então ele vai o que? Proporcionar o enrolamento do tecido produzido. Vou baixar aqui para vocês verem, ó. Então eu tenho lá o que? Um cilindro que vai enrolar esse tecido, essa amostra que eu desejo produzir, certo? Então aqui ele vai enrolar a quantidade que eu predeterminei, a quantidade de volta, né? E se vocês observarem, né, eu vou mostrar aqui a vocês, levantando mais aqui para vocês verem o painel, ó. Lá no painel existe um contador, né? Um contador que ele está contando de acordo com o número de volta, de acordo com a RPM da máquina. E aí, se eu predeterminei esse número de volta, né, ela vai parar quando terminar de produzir a quantidade que eu desejo. Senão eu posso anular e ela passar aqui o dia todo produzindo. Tendo a matéria-prima, vai haver a produção, né? E aí eu predetermino a velocidade, né? Então quando a gente está aprendendo, a gente aprende da menor velocidade à maior velocidade. Então a gente faz um cálculo de produção em relação a isso. Que velocidade eu preciso ter para em uma hora eu produzir, vamos supor, 500 gramas, 1 quilo de tecido? Porque eu tenho um tecido aqui de pequeno diâmetro, né? Num TA de pequeno diâmetro eu tenho um tecido com pequena largura. Então com isso eu tenho uma produção aí, né, em termos de peso muito menor do que um TA industrial, que a gente vai ter a oportunidade de gravar alguns vídeos, né, para possibilitar o entendimento da produção do tecido de malha para vocês, certo? Então, esse aqui é um TA circular de pequeno diâmetro. É importante vocês saberem, né, calcular a produção primeiro num TA desse, que tem uma alimentação só. E depois a gente partir para um TA industrial. Um TA onde você vai ter 30, 40, 50, 60, 100, 120, 150 alimentadores. Em uma volta entra, né, 100 fios e forma 100 cursos ou 100 carreiras, né? E a largura do, já disse a vocês, é determinada pelo número de agulhas e a sua laçada, certo? E a sua laçada, porque na hora que você coloca uma laçada mais fechada, você tem o que? Uma compactação, o fator de cobertura é maior, né? Então com isso não quer dizer que a máquina, eu tenho ali 20 agulhas por polegada, eu vou ter 20 colunas por polegada. Olha, se eu tive uma laçada menor, há um encolhimento, com isso quando eu for contar deve dar 27, 28, 29, não sei, né? Dependendo da matéria-prima, do título do fio, você tem essa variação, certo? Isso é importante, meus queridos alunos, vocês entenderem, né, que a malharia, né, o processo de malha não é tão simples. O processo de malha precisa de um raciocínio lógico, né? Precisa conhecer a prática, porque só com a teoria você imagina, mas você não tem o conhecimento necessário. Por isso é importante essas aulas para vocês, certo? Essas aulas práticas. Nesse momento de pandemia, onde nós não podemos estar no laboratório, né, estou gravando essas mini aulas para vocês, para que vocês possam ter um conhecimento da prática, um conhecimento do processo de malharia no laboratório, certo? Então, agradeço a compreensão de vocês, porque é espontâneo, né? Não é uma coisa que eu
coloquei texto para ler nem nada, aqui vem as palavras, vem o conhecimento, então que vocês possam entender se há alguma falha no momento desta gravação, porque eu estou aqui dando aula e ao mesmo tempo filmando uma pessoa só fazendo tudo. E o interessante é quando você tem uma equipe por trás, né, até os próprios repórteres, para que saia perfeito, ele repete 50 vezes a mesma coisa. Nós não temos tempo para isso, mas o meu objetivo aqui é que vocês compreendam, né, o conhecimento teórico na prática. Entenderam? Então agradeço a vocês e vamos continuar nossas aulas aí, né? Vamos colocar aí no YouTube, vamos colocar aí no SIGA, vamos colocar, né, em alguma plataforma, para que vocês possam ter o conhecimento, né, da prática do processo de malharia com simplicidade, não com palavras bonitas, mas com palavras direcionadas ao aprendizado. Então agradeço a vocês e próxima aula nós estamos aqui continuando nossa produção, né, no TA circular de pequeno e grande diâmetro, certo? Um abraço a todos, muito obrigado.